Vocês viram em slides o título da palestra desta semana. O que é que lá estava? Alarme. Quem não anda alarmado com os últimos tempos? Quem de nós não anda preocupado? Na Terra têm decorrido anos difíceis. Podemos considerar muito difíceis, exigindo-nos também uma reflexão muito cuidada, refletirmos profundamente. E o significado dessa reflexão não é para nós ficarmos vergados ao peso do medo, ao peso da dor. Nós sabemos que a Terra, planeta, Terra, mundo, além dos cataclismos naturais, que são de todo o tempo, desde que a Terra é Terra, e ela é um planeta muito jovem, embora com alguns milhões de anos, mas isso comparado com o tempo do espaço não é nada. Então, o interior do nosso mundo Terra ainda se encontra no estado líquido. E esse estado líquido é em constante movimento, com temperaturas elevadíssimas, como nós sabemos. E gera pressões descomunais, que dão lugar a fraturas, as quais necessitam de se acomodar, provocando as erupções vulcânicas, os tremores de terra, os maremotos, ondas gigantes, ventos ciclónicos, cujas consequências são do conhecimento de nós todos, como o terremoto do Haiti e, mais recentemente, noutros locais. Há, todavia, acontecimentos ainda mais preocupantes, porque estes são naturais, são próprios do nosso mundo. Mas há outros, e não são os que resultam destes fenómenos naturais, são os que resultam do comportamento humano. Quase podemos dizer, comportamento desumano. O homem vem demonstrando este comportamento profundamente desumano. Porque há falta de amor, amor pelos outros, amor por si próprio. As criaturas envolvem-se sem escrúpulos em todo o tipo de más atividades. Não se respeitam mais o direito de propriedade. Não se respeita sequer o direito de existência. Tiram-se vidas por motivos fúteis. E às vezes até se tiram vidas sem qualquer motivo. Nesta falta de responsabilidade do ser humano, nós vamos encontrar a explicação para o nosso alarme. É isso que nos provoca o alarme em que nós nos encontramos. A Terra é um planeta classificado espiritualmente como de provas e expiações. E isto não é invenção dos espíritas. São os desígnios de Deus. Porque, através da lei de evolução, e é por isso que vem sendo dado aos homens a oportunidade de fazerem a sua necessária correção moral, só que nós, obstinadamente, continuamos recusando isso. Jesus veio à Terra precisamente para nos concitar a isso. Foi um convite que foi ouvido por muito poucos. E passados 2016 anos, continuamos muitos de orelhas moucas, não querendo ouvir aquilo que Jesus disse. Mas o que acontece é que a marcha evolutiva do universo não precisa do nosso concurso, não precisa do concurso dos homens. Ela faz uso das chamadas leis naturais, que sempre encontram a maneira de processar essa evolução. E é o que está acontecendo. Só que assim resulta muito sofrimento. Sofrimento que seria evitável se a humanidade acatasse voluntariamente o progresso moral. Mas não o faz, e assim as leis naturais, sem lhe pedirem qualquer consentimento, impõem-lhe. Impõe-lhe uma lei pouco compreendida
e muito mal aceite a lei da destruição. Aquela que a cada minuto vemos. Vemos nos ecrãs da televisão ou vemos nas manchetes dos jornais. Como a população deste planeta que precisa modificar-se de livre e espontânea vontade não o faz, quem ficar, de acordo com o malfazer, é retirado bruscamente e por imposição. De modo a que novos moradores espirituais venham cumprir a superior vontade divina, que é o progresso do nosso mundo. Os que vêm hão de expressar uma melhoria moral e uma melhoria também comportamental, consentânea com a nova classificação a que a Terra depois ficará sujeita. E aí, no mundo de regeneração, as palavras amor, caridade, igualdade, fraternidade e liberdade não vão mais ser palavras vãs. E as três últimas serão muito respeitadas. A igualdade, a fraternidade e a liberdade. Que já foram a bandeira de uma grande revolução e que degenerou completamente. O fruto ou a finalidade dessa revolução era implantar estas três palavras pela igualdade das criaturas. E como nós sabemos, a Revolução Francesa não o conseguiu fazer. Tudo degenerou em violência. Então, se na medicina cirúrgica de terrena, os médicos nem sequer hesitam um momento para amputar um membro ou um órgão que possa provocar danos maiores ao doente e, principalmente, se disso resultar perigo para a sua vida, os médicos não hesitam. Amputam, operam e amputam. Ora, como é que nós nos vamos admirar que os médicos espirituais utilizem o mesmo processo radical para retirar daqui os espíritos contaminados por sentimentos egoístas e que podem continuar a contagiar os restantes que querem, esses sim, contribuir para a evolução do bem na Terra. Não nos admiremos que assim esteja acontecendo. Tudo isto para que o bem prevaleça. E assim será. Não temos mais como entravar essa marcha do progresso, como dissemos. Aí, no mundo de regeneração, o bem já prevalece em total maioria. Ainda não é absoluta, mas é a total maioria sobre o mal. Impõe-se dizer que estas retiradas bruscas, extemporâneas, não são de modo nenhum castigos. A bondade de Deus é imensa. E Ele não aplica a seus filhos penas punitivas. Elas serão sim e sempre o efeito da causa que os próprios retirados provocaram. Provocaram como? Com a sua maneira de ser e estar. Então isto dá-nos uma grande esperança. Se modificarmos o nosso comportamento, de maneira que o bem seja o companheiro eleito das nossas vidas, colocamos-nos nós a bom recato e afastados, tão longe quanto possível, dos locais onde podem acontecer a erradicação forçada dos espíritos rebeldes. E, igualmente, desencontramo-nos, os nossos caminhos se desencontram da passagem de atos violentos ou de atos geradores de grande violência e perturbação de toda a espécie. Ficaremos a bom recato. E a vida dá-nos exemplos disto. Pessoas que, atravessando um tiroteio, onde muita gente é abatida, saem incólumes. Nenhuma bala os encontra. Porque eles não têm a ver com aquele momento violento. Não está no seu percurso evolutivo, serem encontrados por uma bala. Não está, porque eles não estão de acordo com a violência. Então está em nós a construção do tipo do ambiente em que nos queremos movimentar. Tudo
é fruto da nossa vontade. Fazemos o que queremos. Ninguém nos tolhe o passo. Claro que somos responsáveis pelo que fazemos. Tudo a vida nos exemplifica com casos concretos e que teoricamente nos mostram estes postulados da nossa doutrina. Na Itália medieval, um lugar terreno à época de tantas privações e sofrimentos, a Itália teve o privilégio de receber nas suas terras, mormente na pobre região da Úmbria, onde os leprosos, tal como no Médio Oriente, não eram considerados gente. Os leprosos eram erradicados do livro dos vivos. Ali surgiu a presença de uma alma bondosa entre eles. Uma alma que dulcificou e balsamizou muita dor. Giovanni di Pietro di Bernardone. Este nome diz pouco a poucos. Mas se dissermos que é São Francisco de Assis, diz muito a muitos. Ele viveu entre o ano de 1181 ou 182, não há certeza, e desencarnou a 3 de outubro de 1226. Curiosamente, esta data, 3 de outubro, está muito recente. E é o aniversário do nascimento de Allan Kardec. Olhem como a mesma data nos dá duas efemérides bem queridas. Então, os primeiros anos da existência deste Francisco tão querido de todos foram passados entre violências e guerras e mesmo desregramentos. Ele teve uma juventude irrequieta e mundana, mas depois ele decidiu mudar e mudou completamente. Voltou-se por uma vida religiosa de completa pobreza, fundando a ordem mendicante dos frades menores, hoje mais conhecida pelos franciscanos, que renovaram o catolicismo daquele tempo. Ele tinha o hábito da pregação itinerante, que não era comum, porque os religiosos daquela época estavam mais ligados aos mosteiros, embora rurais, mas não saíam dos mosteiros. Ali davam a missa, ali faziam as suas prédicas, mas não levavam o Evangelho de aldeia em aldeia como faziam os franciscanos. Aliás, Francisco tinha a crença de que o Evangelho devia ser seguido à risca, para que assim nós conseguíssemos imitar o Cristo. Desenvolveu uma profunda identificação com os problemas dos seus semelhantes, com a humanidade que o próprio Cristo lhe exemplificou. E foi após esta sua mudança radical que jamais uma única ponta de mal lhe tocou, porque o envolvia completa e totalmente a energia do bem. Se Francisco pôde, nós também podemos. Todos somos filhos de Deus, todos somos filhos do mesmo Deus. Se ele se modificou tanto, nós também podemos, se quisermos. Ao seu redor era estabelecida como que uma redoma protetora. A sua aura era o escudo que afastava de si qualquer possibilidade de ele ser magoado pela maldade ou pela violência. E enfrentou inclusivamente um lobo que era terrível, que trazia amedrontada toda uma região, porque comia os animais e comia pessoas. Ele, de mãos nuas, foi conversar com o lobo. Isso está registado na sua biografia como um facto verdadeiro. O lobo de Gúbio. E a partir do dia em que ele conversou com ele, prometendo-lhe que se ele se portasse bem, a população das aldeias, por onde ele passasse, lhe dariam de comer. E a partir desse momento o lobo virou cão. Tranquilo, sereno, andava pelas aldeias, comendo o que lhe davam, nunca mais demonstrando a mínima ponta de ferocidade. Apenas com uma única
e pequena conversa com Francisco. Mas Francisco sofria com a passividade, com a indiferença daqueles que podiam, deviam e não ajudavam. Os que ficaram, por isso, de certeza absoluta, carregando uma pesada dívida a redimir em provas e expiações, ou naquela reencarnação ainda, ou em reencarnações futuras. E é assim que, com raríssimas exceções, todas as enfermidades refletem as deficiências de natureza profunda. Não há patologia sem desequilíbrio psíquico, tanto quanto não existe flora microbiana sem um clima adequado. Vejamos outro caso concreto. Uma mãe, podemos dizer, excelente mãe, possuía um filho chamado Anacleto e ele adoecera gravemente. Apesar do merecimento da progenitora, porque era uma senhora de virtude, muito bondosa espontaneamente, as suas preces tinham sido apreciadas pelos médicos espirituais. Só que eles consideraram que para o filho se tornava muito, mas mesmo muito necessário um tratamento lento, tendo em vista os ascendentes de origem moral. O doente apresentava uma personalidade que exibia enormes desequilíbrios. Ele era um viciado de renovação muito difícil. O médico terreno, o médico da família, tratava-o com acerto. Entretanto, a sua mente transviada, a mente do doente, exigia-lhe provas rudes. A mãe orava e desejava que ele se recuperasse rapidamente. Quanto melhor era o tratamento material, mais a espiritualidade alongava a demora para a cura. A concessão da cura era muito perigosa para Anacleto, segundo a espiritualidade. As longas reflexões a que ele se viu obrigado no leito deveriam ser-lhe indispensáveis e benéficas. O fígado estava muito enfermo, o estômago muito escoriado e as pernas feridas lhe ensinariam, sem palavras, valiosas lições íntimas, que é o que deve acontecer a todos nós com as doenças. As contraímos, as temos, porque delas precisamos tirar algum ensinamento. Aquele homem, enquanto tivera saúde, não passara de uma criatura inútil. Gastara a juventude entre ruaças e vícios, não querendo nunca cooperar com o bem. Agora, em virtude da moléstia renitente, começava a ser afável e reconhecido inclusivamente a quem o visitava. Ele, que era uma criatura áspera, arisca, agora estava dócil. Até aprendeu a sorrir. E a mãe, coitada, sem saber do amoroso acompanhamento espiritual, implorava nas suas preces a restituição imediata da saúde ao filho. Insistia muito com o médico terreno, para que ele usasse remédios mais eficientes, a fim de que os resultados fossem mais nítidos e mais rápidos. Até que, certa ocasião, o clínico lembrou-se: por que não tentar uma cura pelas águas para o fígado? Aquele fígado tão intoxicado. Por que não recomendar uma estação termal? Nós avisámos. Não consegui, não sei desligar isto. Deixa-o ficar no carro, deixa-o ficar em casa. Desculpa. O meu não toca. Sabe porquê? Está longe. Desculpa.
Então, por mais que os guias espirituais lhe intuíssem para ela desistir dessa ideia de o levar para as termas, a pobre mãe decidiu a partida e lá foi com ele. Efetivamente, o rapaz, já homem, naquela estação elegante, em 2 semanas, estava radicalmente curado. Vamos fazer silêncio, por favor. A mãe não cabia em si de contente. Em apenas 2 semanas, ele ficou curado. O filho, porém, assim que se viu livre dos impedimentos físicos, assim que se viu livre da doença, não mais quis saber das conversas edificantes com a mãe, nem de ser simpático com ninguém. Não longe daquele balneário, funcionava um casino, que de imediato o fascinou, porque ele continuava com a sua mente doentia. Não era o corpo, era a mente. Atirou-se ao pano verde, tomado daquela estranha sede dos viciados pelo jogo. Escondendo-se da vigilância materna, durante 8 noites sucessivas, perdeu enormes somas. Quando perdeu tudo o que era seu, valeu-se de 2 cheques em branco que o pai confiara à genitora, devidamente assinados para despesas eventuais no tratamento. Fez 2 levantamentos vultuosos e perdeu tudo no jogo. Quando viu rolar a última ficha, fugiu alucinado. Completamente ensandecido, semilouco, não conseguia registar a assistência dos bons espíritos. E a sós, no quarto de dormir, ralado de ódio e cheio de remorsos. O remorso da vergonha, suicidou-se, estourando o crânio. Assim terminou a retirada desta alma renitente. Uma retirada pelas suas próprias mãos. A mãe tinha saído de casa, conduzindo um filho doente, e regressou, levando um cadáver. Intuição, dissemos nós em determinada passagem. A espiritualidade intuía-lhe para que ela não fosse para as termas. Quantos de nós poderíamos ser mais felizes e proporcionar mais felicidade a outros se seguíssemos as nossas boas intuições? Tanto o nosso anjo da guarda, quanto os bons espíritos que atendem à humanidade, amando de Deus, sempre se encontram apostos. Mas eles dependem daquilo que os homens lhes possam ouvir as vozes que eles nos transmitem e que são registadas sob o nome de intuição ou inspiração. Somos pouco atentos, muito pouco atentos àquilo que a espiritualidade nos traz. Porque às vezes o bulício é tão grande à nossa volta, o ruído que nós geramos à nossa volta, ou que à nossa volta é gerado, não nos deixa parar para ouvir. Muitas vezes oramos a Deus, oramos a Jesus, oramos a este santo ou àquele, e não paramos para ouvir a resposta. E eu acredito que eles sempre nos respondem. Só que às vezes talvez não respondam como nós queríamos. Não respondem com aquilo que nós desejamos. E quando a prece é fervorosa, quando a prece é esperançosa, Deus nos ouve sempre. Sempre. Agora, se não alcançamos o que desejamos, será apenas por 2 motivos. Ou não merecemos, ou não é o melhor para nós. E ali está um caso. Ele não alcançava a cura porque não era o melhor para ele. Porque ele, curando-se, iria fazer o que ele fez. Então, para aquela mãe era um grande mal o filho não se curar. O filho não se curar era um grande bem.
porque, agarrado ao leito, ele não tinha como deixar transviar a sua própria consciência. Fiquemos atentos e ouçamos, mas com ouvidos de ouvir, as boas ideias que nos são sugeridas por esses guardiões do bem. E tornemo-nos na terra, agora, os homens, as mulheres de boa ação, contribuindo para que até o terceiro milénio, aqui, o mundo seja melhor. Para que aquele alarme que nós falámos inicialmente não nos atinja. Então cuidemos do trigo e não percamos a paz por causa do joio. Cuidemos do trigo. O semeador, quando vê surgir o joio no meio do trigal, não tem reações lastimosas ou alarmantes. Ele vai cuidar da praga, vai evitar que ela lhe dê completamente cabo da sua seara. Faz o quanto deve e com trabalho esforçado. E assim ele vence a praga. E o joio acaba e o trigo floresce. Não esqueçamos que a melhor de todas as sementes é a palavra de Deus. E a palavra de Deus se expressa melhor do que de qualquer outra maneira, através da lei do amor. É aí que nós encontramos toda a palavra de Deus. E esta palavra, através da lei do amor, abrange a religião e a ciência, a filosofia e a moral. E é uma sementeira que nós podemos resumir a uma máxima do Cristo. Adora a Deus e faz o bem até aos teus próprios inimigos. Concluindo, que Jesus nos mostre sempre o trilho reto nas nossas vidas, aliviando-nos, nesta atualidade, o sentimento alarmista dos nossos corações, diminuindo em nós o medo constante que o mal nos atinja. Se nós eventualmente precisarmos de passar por qualquer mal, o nosso medo resulta ou evita, digam-me lá. Se tivermos que passar, passamos. Então medo para quê? Além de que o medo é altamente negativo. Quando nós andamos sob a influência do medo, vibramos energeticamente no sentido negativo. O que é que se aproxima de nós? Coisa boa ou coisa má? Somos polos de atração. Por isso é tão importante a esperança. Por isso é tão importante a fé. Quem tem fé e esperança não tem medo. Aguarda tranquilo. O que quer que seja, virá. Então fortifiquemo-nos através do conhecimento da doutrina dos Espíritos, através do conhecimento da vida do Cristo, tão bem e explicitamente demonstrada nos Evangelhos. Desempenhemos o bem dentro da nossa esfera de ação, porque é isso que é o único remédio válido para as doenças do comportamento desta época. Não há mais nada. Vimos ali nos slides iniciais a figura do polícia. Toda a gente se descarta da responsabilidade e depois esperam que o polícia resolva tudo. Não vai resolver. Agora nós todos podemos resolver se trilharmos o caminho do bem. Se todos nós fizermos dentro das nossas reais possibilidades todo o bem que possamos, vos garanto que não há mal que nos atinja. Porque nós não estamos vibrando em sintonia com ele. Estamos completamente desfasados da sintonia negativa do mal. Então que isto seja hoje, esta nossa palestra singela, um motivo de reflexão, como dissemos inicialmente. Vamos refletir.
O mundo não vai melhorar de hoje para amanhã. Não vai, fiquem tranquilos. O mundo não vai melhorar tão depressa, não vai. Não é possível revertermos tudo aquilo que está construído de um modo rápido. Mas podemos começar a fazer por melhorar o mundo em que estamos. Tanto mais sabendo nós que, sobretudo aqueles que já passamos, os lindos e saudosos anos 20 da nossa idade, nós vamos embora, mas precisamos voltar, porque ainda não atingimos a perfeição. Para a atingir, nós temos que ir e vir ainda muitíssimas vezes. Então, quanto melhor deixarmos este mundo, melhor o viremos a encontrar quando voltarmos. Acho que só por isso já deve ser um grande motivo de nós tentarmos fazer o nosso melhor. E quem faz o seu melhor, a mais não é obrigado. Que Jesus nos ajude.